Mensagem do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill, uma obra publicada pela editora Betânia. 10º capítulo. Só o fogo produz fogo. Quem quiser ter uma vida de oração precisa ser de aço, pois será atacado por Satanás antes mesmo de começar a tentar atacar o reino dele. Se ao orar nos limitarmos a apresentar uma lista de pedidos diante do Rei do Universo, estamos nos restringindo à menor de todas as facetas dessa prática tão complexa. Mas como todos os outros aspectos da vida cristã, ela pode estar em desequilíbrio em nossa vida. Não devemos, por exemplo, substituir o trabalho pela oração, assim como esta não pode ser substituída pelo trabalho. Em sua obra The Weapon of Prayer, a oração como arma, ainda pouco conhecida, E.N. Baltz diz o seguinte: é melhor negligenciar o trabalho do que a oração. E afirma também: os mais eficientes agentes na disseminação do conhecimento de Deus na terra, na realização de sua obra e na resistência às avassaladoras ondas do inferno foram os líderes que oraram. Deus depende desses homens, usa-os e os abençoa. Não há dúvida de que, se o avivamento tarda, é porque a oração está sendo negligenciada. Nada atemoriza mais Satanás e o inferno do que o crente que ora, que jejua, que se consagra. Os missionários que conheciam Harry Martin invejavam sua espiritualidade. Um deles disse o seguinte a respeito de Martin: ah, se eu pudesse ter a mesma perfeição que ele, sua profunda espiritualidade, sua diligência, sua superioridade em relação ao mundo, seu amor pelas almas perdidas, sua preocupação em aproveitar todas as chances que lhe surgissem de ser uma bênção para alguém, seu conhecimento de Cristo e das coisas do céu. É esse o segredo do grandioso impacto que causou na Índia. E o próprio Martin disse o seguinte: os valores da sabedoria me parecem cada vez mais agradáveis e lógicos, enquanto o mundo se torna mais e mais insípido e desprezível. E ainda, o que mais lamento é minha falta de poder e de fervor na oração em secreto, principalmente quando intercedo pelos incrédulos. Meu fervor espiritual não aumenta na mesma proporção em que cresce meu conhecimento. Será que alguém aí pode atirar em Harry Martin a primeira pedra? Não é verdade que todos nós podemos dizer que nos falta ardor na intercessão? Pela sua própria natureza, o fogo só é produzido por fogo. Se houver perto dele uma substância combustível, o fogo se propagará, o mesmo elemento fogo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma chama de fogo nunca poderá produzir gelo. Assim também o diabo nunca produzirá homens santos. Pastores que não oram nunca poderão reproduzir guerreiros da intercessão. E, no entanto, uma fagulha que escape de uma bigorna pode incendiar toda uma cidade. Com uma vela só podem ser acesas 10.000. A partir da vida de oração que David Brenner levou, iluminaram-se outros brilhantes astros do firmamento do evangelismo, como William Carey Payson e outros. William Carey leu a história de Brenner e como que um dínamo começou a girar no coração desse jovem ganhador de almas, levando por fim a Índia. E foi na chama da mesma alma que Deus acendeu a vela do coração de Edward Payson. Através da leitura do diário do missionário entre os índios, que na ocasião sofria dores fortíssimas e se vestia de roupas de couro, Payson, então, com 20 anos, recebeu inspiração para dedicar-se à oração. E o fez de tal forma que quase eclipsou o testemunho do próprio Brenner. E para citar mais uma alma irmã da de Brenner, outro destaque da oração que faleceu com avançada idade de 29 anos, mencionaremos Robert Murray. Esse gigante da oração sentiu-se atraído para a maior de todas as tarefas a que a alma humana pode se dedicar quando leu a respeito de Brenner. E outro grande homem de Deus,
que se inspirou na vida de Brainer foi Jonathan Edwards. Ele testemunhou o avanço da tuberculose a consumir o organismo de Brainer, enquanto Jerusa, a filha dele e noiva de Brainer, chorava. Mais tarde, Edwards escreveu: "Dou graças a Deus, porque pela sua providência Brainer morreu em minha casa, pois assim pude ouvir suas orações, presenciar sua dedicação e me sentir edificado pelo exemplo dele." Na mesma época em que David Brainer estava morrendo, João Wesley se encontrava no ápice de sua carreira espiritual. Ouçamos o que ele disse numa convenção de sua igreja na Inglaterra. Lembremos que já mencionei uma citação do Dr. Sangster numa outra convenção da Igreja Metodista. Disse Wesley: "O que poderemos fazer para revivar a obra do Senhor nos locais onde ela está em declínio?" E em seguida, esse incansável e intrépido evangelista que abalou 3 reinos respondeu à sua própria pergunta dizendo: "Todos os pregadores devem ler atentamente a biografia de David Brainer." Então aí está. Vamos citá-los novamente. Payson, McCheyne, Carey, Edwards e Wesley, todos eles foram homens, todos inspirados pela mesma chama, todos devedores, primeiro lugar de Deus. E depois David Brainer, que embora doente, orava com fervor. É chegado o conflito das eras. É chegada a última hora. Essa coisa distorcida, antibíblica, que leva o nome de igreja, mas que se mistura com o mundo e desonra aquele a quem ela diz ser seu Senhor, já foi desmascarada. É uma fraude. A verdadeira igreja nasce dos céus. Nela não há pecadores e fora dela não há salvos. Ninguém pode colocar o nome de outrem em seu rol de membros, nem tampouco pode riscar aquele que já estiver registrado. Essa igreja, da qual graças a Deus ainda existe um remanescente no mundo, vive, move-se e existe na oração. Orar é o sincero desejo de sua alma. E assim como a primeira bomba atômica lançada no mundo abalou Hiroshima, assim também somente a oração pode sacudir o coração dos homens, derreter icebergs. Esse paganismo civilizado que vemos por aí, dentro de congregações pós-modernas, esses templos de ídolos, esses milhões de pecadores hipnotizados pelo pecado, dominados pelo pavor, só poderão voltar-se para Deus se a igreja for movida por Deus a atentar para a condição de perdição em que se encontram. O diabo procura arrancar-nos do aposento da oração, lançando mão de todos os artifícios que conhece. Pois ele sabe que pela oração o homem se une a Deus, e essa união perturba e derrota Satanás, e ele está bem ciente disso. Portanto, se ele conseguir afastar-nos da oração, nossa mente será dominada por interesses legítimos ou por questões importantes para nós. E aí então que precisamos apelar para o nosso principal defensor, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, o sacrifício de Jesus que foi consumado na cruz do Calvário. Outra maneira de se resolver o problema da divagação do pensamento é orar em voz alta ou murmurar algumas palavras, mesmo que em tom baixo. Depois de conseguir domínio sobre Satanás, nosso trunfo seguinte se encontra nas preciosas e muitas grandes promessas de Deus. Firmados nelas, achamo-nos pisando numa base de concreto espiritual. Por elas temos o acesso ao céu. Por elas Deus se compromete a abençoar-nos e mostra-se desejoso de ouvir nossas petições, com as quais o honramos por nossa fé. Por elas travamos uma batalha espiritual, não com Deus, mas contra os principados e potestades, pois Satanás, como qualquer outro ser, também não gosta de perder. E o tesouro deles são vidas humanas. Todos aqueles que se encontram fora do poder regenerador do Espírito Santo, incrédulos, condenados, desobedientes, embriagados, doentes, religiosos, jovens ou velhos, estão debaixo do domínio dele, embora o grau de domínio que ele exerça varie bastante de um para o outro. E o principal alvo de seus dardos inflamados são os salvos, nos diversos níveis da escala espiritual. Mas com o escudo da fé, poderemos apagá-los e, graças a Deus, sair desse embate incólumes.
A oração não é a nossa arma de defesa, é o escudo da fé que utilizamos para isso. A oração é nossa arma secreta e parece que ela é secreta mesmo para muitos dos filhos de Deus. Na verdade, apesar de tudo que nós já lemos, falamos, pregamos, ensinamos, quem pode dizer que sabe muita coisa sobre essa importante prática que é a oração? Mas não é pela oração que derrotamos Satanás. Cristo já o derrotou há 2000 anos atrás. Todavia, o diabo nos engana e nos desafia e muitas vezes aceitamos suas ameaças e nos esquecemos da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Jesus, aquele que orou como nenhum outro, diz: eis aí, vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Essa é a nossa vitória. Na oração, a alma é liberada. A verdadeira oração consome muito tempo. Nos primeiros estágios temos a impressão de que o relógio está se arrastando, mas depois, quando nos acostumamos mais com essa santa prática, o tempo voa. A oração torna nossa alma mais sensível. Observe que nunca oramos pelas pessoas de quem falamos mal e nunca falamos mal daqueles por quem oramos. A intercessão é um poderoso detergente. Estou bem ciente de que o grande purificador da alma é o sangue de Jesus. Mas é quando estamos em oração que, se tivermos algum pecado, ele opera numa purificação eficaz por meio do Espírito Santo de Deus. Satanás não se importa se aumentarmos nosso conhecimento da palavra de Deus, desde que não dediquemos à oração, o que nos impulsionaria a pôr em prática as instruções que recebemos pela leitura da palavra. De que vale um conhecimento profundo se nosso coração não tem profundidade espiritual? Não temos comunhão secreta, devocional com o nosso Deus diariamente, diuturnamente? De que adianta termos uma boa posição perante os homens se não a temos diante de Deus? Como está a sua posição diante de Deus? De que vale a higiene do corpo se a nossa mente e espírito estão sujos, coração um lixo? De que adianta possuirmos uma fachada de religiosidade se nosso coração é carnal, pecaminoso? Por que nos orgulharemos dessa força física, por exemplo, se espiritualmente somos fracos? De que vale a riqueza do mundo se vivemos em pobreza espiritual? Que prazer pode ter na popularidade social aquele que é desconhecido no inferno, pois a oração conserta todos esses desajustes espirituais. Aquele que não deseja ser envolvido por esse falso conceito de espiritualidade de nossos dias precisa fortalecer-se mediante uma comunhão mais íntima com Deus e adotar uma mentalidade mais calma e mais de acordo com os padrões de Deus, os padrões celestiais. Quem deseja possuir a riqueza espiritual e quer ser ouvido por Deus, certamente experimentará muita solidão e comerá o pão da amargura. E pode receber ou não muita posição social e familiar. Mas uma coisa é certa: terá muito conflito interior, buscará o recolhimento, que pode gerar mal-entendidos, e é possível que até os melhores amigos se afastem. Quando duas pessoas se amam, gostam de ficar a sós, uma com a outra, e em solidão é que se alegram nos momentos de maior enlevo espiritual. É como bem expressou um poeta: ouvi um chamado, vem, segue-me, e foi só. Aí as alegrias terrenas perderam seu fascínio, e minha alma o seguiu. Levantei-me e segui-o, e foi só. Não queres também segui-lo? Se ouvires o chamado, que o Senhor nos levante hoje para nos prostrarmos em oração.